Bom, boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas aí a todos que estão nos assistindo e também ao Fernando Zampieri. Hoje a gente vai ter mais uma das nossas reuniões clínicas e a gente tem o grande prazer de receber aqui o Fernando, né? Fernando é membro aí do nosso corpo clínico já há algum tempo, temos o enorme prazer de contar com ele. Tem nos ajudado muito na residência, né, na formação aí dos nossos jovens intensivistas. E o Fernando é também o investigador principal do estudo BASICS. O Fernando é membro do Comitê Científico da BRICNET, que é a rede de pesquisa em medicina em terapia intensiva brasileira, e o Fernando fez parte, era o PI do estudo, que foi uma condução conjunta e coordenado pelo HCOR, né, com verba do PROAD. O Fernando vai explicar um pouco disso, mas é um estudo que foi financiado pelo Ministério da Saúde e mais uma das frutíferas parcerias do HCOR com a BRICNET. Eu não sei quantos dos que estão aqui hoje presentes estavam já na nossa equipe quando o estudo estava sendo conduzido aqui, mas é muito auspicioso a gente ver que aí entre os top enrollers do estudo estávamos nós, estava o Flávio, né, o nosso professor Flávio, ali com o CEPACO, estava o Rodrigo, nosso ex-residente, que hoje trabalha no Espírito Santo. Então, mostrando a força toda da nossa equipe multidisciplinar, que esteve pesadamente envolvida no estudo, né? Nossa farmácia, nossa enfermagem, nossos médicos, e não só esse pilar aí do estudo, mas também toda a equipe multi, sempre lembrando e procurando estimular a inclusão de pacientes. Então, o Basic fez muito bem para a nossa UTI e tem uma repercussão mundial enorme, que a gente vai ter o prazer de ouvir o Fernando nos falar. Fernando apresentou o Basics no Critical Care Reviews, no dia 10 de agosto. O Critical Care Reviews era para ter sido presencial, né, Fernando? Mas foi online, né? É hoje considerado o melhor palco para apresentação dos mega trials da medicina intensiva, da terapia intensiva, porque você tem lá um grande espaço de discussão. Acho que o Fernando vai falar um pouquinho isso para todos também, mas foi uma grande honra para todos nós ver o Fernando e o Alexandre Biasi, que é o autor sênior dos dois papers, né, juntamente com o Fernando, são os dois PIs do estudo, os dois apresentaram lá e defenderam o estudo maravilhosamente bem. Então, para nós, Fernando, é um prazer ter você conosco aqui hoje, né, tendo aí nos dando a honra de fazer uma apresentação privada aí para a nossa privada, né? Sem dúvida. E eu tenho certeza mais que informal, além mais informal do que no Critical mais Care informal, Reviews, mais informal. E que vai ficar gravada, né? As nossas aulas têm sido acessadas no nosso site, então tenho certeza que vai ser muito auspicioso para todos ter esse prazer de te ouvir, tá? Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado, Flávio. Agradeço de novo a toda a equipe da escola por ter me acolhido super bem nesse tempo que eu estou com vocês já. Para mim é um prazer estar junto. A ideia é, eu vou revisitar aqui a apresentação do Basics, né? Acho que a Flávia fez uma introdução já da importância do estudo, e a ideia é fazer uma coisa um pouco mais informal, né? Um pouco mais livre. Claro que quando a gente apresentou em alguns congressos no Critical Care Reviews, era uma apresentação muito mais formal, né? Então era uma coisa muito mais mecânica. Então aqui eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho mais, não só algumas questões práticas, não só teóricas do estudo, mas também práticas, né? De como foi a execução, né? Então, vários de vocês estiveram envolvidos em partes do estudo, né? Então, como a Fala falou, é um esforço multiprofissional, né? Farmácia, enfermagem, médico, um monte de gente envolvida. Então, é um prazer para mim estar aqui. Eu vou compartilhar meus slides. Alguns slides vocês já devem ter visto, que são slides que já foram apresentados na apresentação do Critical Care Reviews. Então, o estudo Basics, né? O estudo Basics ele nasceu em 2016, que foi quando eu fui para o HCOR, e a ideia do estudo era resolver essa questão, né, em relação à solução balanceada ou não em medicina intensiva. Era um momento bastante eufórico para a gente, né? A medicina intensiva brasileira ela teve um boom muito grande nos últimos 7 anos, né? Se a gente imaginar o que a gente fez de trial, participou de pesquisa e a capilaridade e a importância que a medicina intensiva atingiu, ela é muito imensurável, né? Quer dizer, a gente tem pessoas de referência na área, né? A Flávia, o Biasi, um monte de gente que está conosco no dia a dia e que ainda atua na beira do leito, que é uma coisa muito bonita nossa.
que são nomes de pessoas que são conhecidas internacionalmente. E quando o Basics começou, o checklist tinha acabado, né? O arte também estava acabando, quase acabando. Então, a gente tinha uma via de acesso a financiamento público, né, que é o PROAD, ainda continua existindo, mas um formato um pouco diferente. Então, quando o Basics nasceu, ele nasceu para ser uma coisa grande mesmo, uma coisa que juntasse as pessoas, né? Então, em relação, eu tenho que, óbvio, mostrar meus COIs aqui, né? Então, esse estudo ele foi financiado pelo PROAD, né? O PROAD é o Programa de Auxílio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, né? Então, ele é uma verba pública. Essa verba ela é dada pelo governo federal a alguns hospitais, né? Então, atualmente são 6 hospitais que fazem parte desse programa. Então, basicamente, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Einstein, HCOR, Moinho de Vento e agora a Beneficência Portuguesa. E esses hospitais eles podem gerar programas que agora são programas educacionais ou de pesquisa e esse dinheiro ser arcado pelo governo através de um programa de isenção fiscal, né? Então, isso existe faz uns 12, 13 anos já, um pouco mais talvez, e esse estudo foi financiado dessa maneira. E foi interessante que esse estudo foi uma parceria público-privada, né? Então, quando a gente negociou a verba pública para esse estudo, isso é uma coisa que foi bastante interessante. Lá em 2016, a parte do estudo e a logística foi dada pela Baxter Hospitalar, né? Então, não foi nem a Baxter Mundial, né? Nem a Baxter América Latina, foi a Baxter do Brasil que topou participar do estudo. Isso é uma coisa muito legal e assim uma coisa que eu garanto é que toda a participação da indústria aqui foi absolutamente correta e idônea, né? A gente não teve em nenhum momento, né, na condução dos 5 anos do estudo, nenhuma interferência, né, do patrocinador. A única coisa que eles fizeram foi ver o paper 2 dias antes da submissão para ter certeza se o nome dele estava correto, que era a única cláusula de contrato, mas eles não tinham como, por contrato mesmo, como dar nenhuma opinião no manuscrito, fazer comentário, era só ficar se não tinha nada que denegrisse a imagem dele, obviamente. E é claro que esse estudo só foi possível por causa da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e de todos os pacientes familiares, comitês de ética em pesquisa, etc., e o time do HCOR. Então, foi um esforço bem grande. Só para vocês terem ideia, é público, né? O financiamento do BASIC, se vocês digitarem lá no Diário Oficial da União, vocês vão encontrar quanto de dinheiro foi dado para o BASIC, né? Então, o BASIC, se a gente caminhar nos 2 triênios, a verba total deve ter girado alguma coisa de 6, 7 milhões de reais, né? Que hoje em dia dá $1,5 milhão, que para o tamanho do estudo é um valor pequeno, né? Eu sempre falo para os residentes nas aulas, né? Fazer pesquisa tem um custo, não é tão caro, mas esse custo, nenhuma rede de pesquisa teria feito um estudo desse tamanho com essa verba, né? Então, acho que isso mostra que a gente foi muito eficiente do ponto de vista de poupar recurso público, né? Quer dizer, esse valor que foi investido, só se você já sabe o resultado, né? O estudo é neutro, mas só o valor que você ganha pela não incorporação eventual do Plasma Light no Sistema Único de Saúde, você abate esse valor ele desaparece, digamos assim, em meses, né? Então, você imagina que fazer pesquisa é a melhor maneira de você, uma das melhores maneiras de você investir em saúde comunitária por conta da capacitação, etc. Então, isso é algo muito legal. O Basics, ele seguiu toda a via crucis aí de um ensaio clínico, né? Então, a gente começou com uma revisão sistemática e meta-análise, a gente publicou o protocolo do estudo e a gente publicou o plano de análise estatística, né? Então, isso é uma coisa que a gente bate, muitos presidentes, perdão, no Jornal Club, né, no clube de revista, que é você não só fazer bem feito, mas você ser transparente e mostrar que você fez tudo direitinho ao longo do estudo. Então, a gente fica muito feliz de ver que a gente seguiu todas as etapas, né? Se alguém tiver curiosidade de ver o registro do Clinical Trials do Basics, a gente tem pouquíssimas alterações em 5 anos de execução. Basicamente, foi só a exclusão do potássio como critério de exclusão, que alguns se lembram lá no começo, mas foi algo que foi absolutamente transparente, né? Isso foi registrado antes de incluir o primeiro doente, a gente atualizou o Clinical Trials o tempo todo, houve um comitê externo de monitoria de dado, né, que é o Gordon Guyot, o Stephen Walter e o Nairo Ferguson, né, que fizeram o DMSB do Basics. A gente teve 3 análises interinas ao longo do estudo. Então, ele seguiu todas as boas práticas de execução, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz e deixa a rede muito feliz, né? Que a gente pode fazer pesquisa de qualidade dentro do país.
A ideia do Basics ela surgiu porque, obviamente, a gente entendia-se, né, que as soluções balanceadas poderiam se associar com desfechos relevantes aí para os pacientes, talvez menor mortalidade ou menor lesão renal. Isso vem... É interessante você ver de onde que vem essa ideia que salina faz mal para o green, né? E é meio que se você entrar na toca do coelho e sair procurando referência atrás de referência, né? E a gente fez isso quando a gente começou o Basics, você olhar e falar assim, legal, a solução salina gera hipercolemia, ficou-se nisso, realmente temos papers cirúrgicos que mostram isso, e aí a hipercolemia faz mal. Se você vai pegando as referências e vai indo atrás, você acaba num paper na década de 70, que perfundiu néfron isolado de cachorro com cloreto de amônio, com lactato de sódio ou cloreto de amônio, que não parece um modelo muito fisiológico, e ele viu que você gerava vasoconstrição quando você perfundia um néfron isolado de cão com uma solução rica em cloro, que talvez não seja muito bem o que aconteça aqui. E isso foi criando essa ideia, e a solução hiperclorêmica, então, a gente poderia dar um pouco de acidose, isso é bem escrito no pós-operatório, e aí a acidose deve fazer mal, porque tem a coagulação e tal. Mas se a gente for olhar claramente o que tem como causa, né, a hipercloremia faz o rim piorar, né? Isso não é uma coisa muito clara, né? Mesmo porque a gente vai discutir isso com os residentes em alguns momentos, né? Quando o doente evolui com lesão renal aguda, a primeira coisa que vai embora é a capacidade de excretar cloro, né? Excretar cloro, o rim excreta cloro na forma de cloreto de amônio, né? E isso é um processo que energeticamente é caro, né? E é uma das principais maneiras de você excretar ácido, né? Você excretar cloro junto com amônio. E aparentemente ninguém sabe se isso aí é causa ou se isso é consequência, de fato, da lesão renal, né? Mas, enfim. E quando a gente desenhou o Basics, uma das coisas que ficou clara para a gente, isso foi uma discussão que a gente teve, na época que a gente podia viajar, né, lá até no Easy Center, até o Ango junto, Bias e eu, que randomizar 11 doentes para responder uma pergunta só parecia desperdício, né? E a ideia foi, então vamos fatorializar, né? Vamos tentar testar uma outra intervenção. Na época, a gente tinha várias perguntas, eu cheguei até a falar com a Flávia na época, uma das coisas que a gente pensou foi temperatura, né? Dar o fluido gelado ou o fluido quente, né? A temperatura ambiente, mas isso aí no Brasil é difícil, né? Sem temperatura de 0 a 40 graus no país. E uma coisa que ficou foi a velocidade de infusão, e eu vou tentar falar um pouquinho do racional disso na sequência. Em relação ao tipo de fluido, acho que naquele momento, né, quando o Basics começou a engrenar, de fato, antes do Basics a gente tinha o split, basicamente, um estudo da ANSYS, 3, 4 TI só, em cluster, desfecho da lesão renal que precisava de diálise, o estudo foi neutro, 2.000 doentes, mais ou menos, 2.200 doentes, mais ou menos, com desfecho absolutamente igual em ambos os braços. E em 2018, quando o Basics estava aí caminhando já, a gente teve a saída do SMART, que foi um estudo grande, mas ainda unicêntrico, né? O SMART foi um estudo randomizado unicêntrico na Vanderbilt, feito com múltiplos crossovers numa mesma UTI, em várias UTIs no mesmo hospital. E esse estudo ele foi positivo para um desfecho endpoint primário, né? Que era o MAKE-30, né? Que era morte ou necessidade de diálise ou dobrar a creatinina durante a internação hospitalar, muito embora o estudo ele fosse neutro, né, ou sei lá, não conclusivo, digamos assim, para cada endpoint isoladamente. Os residentes que a gente discutiu isso, inclusive no clube de registro da quarta, né, que endpoint composto é algo relativamente problemático, especialmente quando você junta vários desfechos que não são igualmente importantes para o doente. Né? Então, é claro que entre morte, diálise e dobrar a creatinina, parece que as coisas não são iguais para o doente, né? Porque dobrar a creatinina para o doente não faz diferença nenhuma se ele não dialisar ou se ele não falecer. Então, muito embora o SMART seja um estudo muito grande, bem desenhado, ele não é uma evidência definitiva, né? E quando o SMART saiu, a gente até estava próximo de uma análise interina do Basics, a gente fez uma análise interina no momento correto ali, acho que o Basics tinha mais ou menos metade da amostra nessa época, se não me engano, e o estudo continuou, e aí a gente acabou chegando no resultado neutro, né? Isso aqui é só a meta-análise que a gente fez antes, mostrando que realmente existia equipose quando a gente começou o Basics, né? E em relação à velocidade de infusão, isso é uma coisa que vem lá do FIST, né, do estudo da Caitlin Maitland em crianças com sepsis, né, que foi um estudo feito na África, que o estudo ele mostrou o malefício do bolo de fluido em crianças sépticas, claro, com os comentários todos em relação à anemia, a maior parte das crianças tinham malária, como a gente sabe, por causa da sepsis e tal. Mas o que a gente sabe de modelo fisiológico é que quanto mais rápido você dá o fluido, né? Então existe o fluido se equilibra entre
o volume circulante e o volume do interstício, né? E tem várias constantes. Então, tem uma constante que é o fluido saindo aqui do intravascular indo para o interstício, uma constante de reabsorção e uma constante de eliminação, que é basicamente o rim. E o que acontece é que quando você rapidamente expande o intravascular e você aumenta rapidamente o volume do interstício, você poderia gerar uma lesão que diminuiria essa constante 21, essa K21 aqui, fazendo com que ficasse mais líquido acumulado no interstício, e aí isso poderia ser motor de lesão renal ou motor de lesão orgânica. Isso realmente acontece quando você pega modelos de simulação com bolos de fluido. Quando você dá o fluido mais devagar, você gera uma hemodiluição mais persistente nos doentes, muito embora o benefício hemodinâmico seja mais ou menos igual, mas o doente excreta e perde peso mais rápido quando você acaba infundindo o soro devagar, né? Então, se você pegar um voluntário saudável, por exemplo, e ficar correndo fluido nele durante 24 horas, ele vai ganhar muito peso, né? Tem até um trabalho que eu não trouxe aqui, que era sobre solução de manutenção. Se você der 2 litros de solução de manutenção, como um voluntário saudável, ele demora aí 3 dias depois, mais ou menos, para voltar para o peso seco antes, né? Quiçá um doente crítico inflamado, com aumento da permeabilidade capilar, etc, etc, etc. Isso tão é verdade que quando você vai ver o que tem de literatura anterior sobre bolos de fluido, tem muita coisa na década de 70 fisiológica interessante, né? Então, um desses trabalhos, esse trabalho do Muir, do JAP, de 75, ele pegava voluntário saudável e dava 2 litros de soro, né? Que era talvez a conduta padrão de praticamente qualquer ser humano que chegasse vivo no pronto-socorro quando eu fiz residência, né? Todo mundo acabava ganhando 1 litro de soro. E o que acabou acontecendo é que esses pacientes, esses voluntários saudáveis, eles perdiam troca gasóleo, né, mesmo sendo absolutamente híbridos, tá? Aumentavam a fração de espaço morto, ficavam um pouquinho acidêmicos, mas muito pouco, e eles ficavam intolerantes ao exercício. Junto com isso, a gente tem esse paper do ICM, de 2015, né, porque o ICM ainda publicava alguma coisa de fisiologia, em que você, após você expandir o doente com a mesma coisa que a gente expandiu no BASICS, né, 500 ml em meia hora, você gerava uma queda da elastância arterial nesses pacientes, ou seja, uma vasodilatação desencadeada pela prova volêmica, que frequentemente se associava com o aumento da necessidade de vasopressor. E isso é interessante porque isso explica porque alguns doentes, quando você dá fluido, você ganha débito às vezes, mas você não ganha PAM, né? Isso é comum, na época que ele tinha mais muito de débito, mais suando de resposta rápida, você via isso, né? Você fazia um bolo de fluido, aí o doente ganhava débito, a PAM continuava lá 50, né? E isso talvez aconteça porque você tem, mesmo ganhando volume sistólico, você tem uma vasodilatação associada. Então, isso aqui, esse conjunto de coisas que embasou a parte de ressuscitação hemodinâmica do BASICS, né, as 2 velocidades, junto com esse trabalho bastante interessante, na área secundária do FISC, mostrando que as crianças que recebiam bolo de fluido, achou-se que elas iam morrer mais de colapso respiratório por causa do bolo de fluido, ou edema cerebral, etc., por causa do uso de bolo de fluido. E o que aconteceu é que as crianças sépticas no FISC, que tomaram bolo de fluido, elas morreram mais de choque, né? De colapso cardiovascular e não de lesão respiratória, lesão neurológica, etc. Falou-se muito isso porque não vai ter ventilador, porque é um país de baixa renda, etc., etc. No final, eles morreram de choque, né? Então, isso sempre deixa a gente pensando se realmente o bolo de fluido ele não pode fazer parte da espiral de pior hemodinâmica dos doentes e não ser a solução para isso, né? Então, isso daí foi desenhado para ser um subfatorial. A meta era randomizar 11 mil doentes. Eu sempre falo e falo abertamente isso, que o número era 11 mil e a ideia era ver o máximo de poder que a gente pudesse ter para ver a menor diferença possível, né? E os doentes eram randomizados para receber ou Plasmalite 148, né? Os residentes que não tiveram contato com Plasmalite. Plasmalite é uma solução balanceada rica em acetato, né, que tem um pouquinho de potássio junto, um pouquinho de magnésio, não tem cálcio. Tem um pH aí normal, ao redor de 7,4, tem uma osmolaridade ali de 298, mais ou menos, que é próximo da osmolaridade de série. Então, ele é, digamos, vendido, né, sugere-se que ele seja uma solução muito próxima do plasma e por isso que ele seria uma solução melhor, né? Versus o bom e velho soro fisiológico, e aí, quando o doente fosse receber bolos de fluido, recebeu bolos de fluido em 999 ml hora. Isso aqui foi definido porque era 500 ml em meia hora, e as bombas de infusão no Brasil vão até 999, não tem 4 casas, tá? Então, foi pragmático para isso. E aí, 333, e por que 333? Porque tinha que ser um número fácil de lembrar,
teria que ser uma velocidade rápida bastante, porque algumas pessoas ainda achassem que isso era bolos de fluido e não manutenção, mas tem que ser devagar o bastante para virar um gradiente. Então, não tem nada de especial com isso, é um terço, né? É basicamente por isso mesmo. Mas a justificativa é essa, tem que ser mais rápido do que, sei lá, 80, 100 ml hora, que poderia ser manutenção em alguns casos, mas teria que ser mais devagar, e quanto mais devagar do que nas 9, melhor. Né? Então, acabou ficando 333, nesse sentido de que seria 500 ml em 1h30, mais ou menos. Quem entrava no Basic, vocês lembram disso? Então, a ideia era pegar o máximo possível de paciente, né? Qualquer doente que chega na UTI não tem previsão de alta no dia seguinte, que tem pelo menos um critério de mapa prognóstico, na idade mais alta, ou está hipotenso, ou está com vazão pressor, ou ventilação mecânica, ou tem sepsis, ou acirrótico, ou chega com lesão renal. E a gente excluía os doentes que já eram dialíticos, ou que iam para a UTI para dialisar, os doentes que tinham alterações muito, digamos assim, severas aí de sódio, né, abaixo de 120, 160, aqueles em morte cefálica, ou que o médico não tivesse comprometido com o cuidado pleno, etc. Né? Um dos critérios de exclusão que tinha no começo era o potássio, né? Depois que a gente randomizou 2.250 doentes, a gente viu que não tinha absolutamente nenhum motivo para manter isso, né? O plasmalate tem potássio de fato, mas o potássio do plasmalate é normal, então não haveria por que você gerar hipercalemia. Na verdade, o que se tem evidência em transplante renal, por exemplo, é que você faz mais hipercalemia com soro fisiológico do que com plasmalate, vem do lactato, porque o mecanismo da hipercalemia acaba sendo muito mais acidose que você induz do que a carga em si de potássio que você dá. É muito pouco potássio para ser, de fato, relevante. E o algoritmo de... esse foi um algoritmo que foi bastante trabalhoso, né? Então a gente não queria que os médicos usassem, né? Que a equipe usasse só o soro na hora de expandir o doente. Então a ideia era que o fluido do doente fosse o fluido do Basics, né? Fosse o fluido que fosse randomizado. Então, claro que outros fluidos eram livres, mas manutenção era na solução do estudo. Prova volêmica, ela tinha que ser feita no fluido do estudo, na velocidade do estudo, salvo se o doente estivesse muito chocado, né? Então tinha uma janela de segurança aqui, caso o doente tivesse uma sistólica abaixo de 8, uma PM abaixo de 50, ou estivesse sangrando, o médico podia fazer o fluido rápido. E as diluições todas, né? Então qualquer diluição acima de 100 ml a gente pedia para fazer na solução do Basics. Aos que se lembram, né, a carinha era essa, só foi o primeiro lote nosso, um dos primeiros lotes, eu acho, se não me engano. Então vinha escrito aqui qual era o grupo, eram 6 grupos, né, eram 6 letras de A a F. Diferentemente, o split foram 2 letras, né, foi A e B, mas o Basics a gente tinha o receio de que alguém botasse um pouco do soro no gasômetro e batesse foto e mandasse no grupo de WhatsApp. Né? Então, e aí se alguém falasse assim, se a gente fosse 2 letras, né, A e B, e alguém quisesse violar ou sabotar o estudo, a pessoa poderia falar assim, descobri que o B é plasmalite, e acabava o estudo, né, que acabava o meu cegamento. Então eram 6 letras, e a gente tinha a letra de reserva até planejada nos blocos, para caso alguém soltasse alguma coisa, né, a letra tal é tal coisa, a gente tinha como queimar um par de letra e continuar o estudo enquanto mudava isso. Então foi um mecanismo de segurança mesmo. Agradeço a todos os farmacêuticos que receberam as singelas cestas básicas do Basics, né? Então, como eram 6 tipos de letra, a gente mandava 2 caixas de cada letra, cada caixa tinha 15 litros, perdão, para cada centro, então eram 12 caixas, o que não é fácil de acomodar. Né? O Brasil tem a mania de dar salinhas pequenas para farmácia, ou farmácias satélites que são pequenas, né? Isso nos hospitais tem o luxo de ter farmácia satélite, vários não têm, né? Então, isso foi uma das coisas que foi bem legal do Basics, foi uma daquelas melhorias indiretas de qualidade que você vê quando você faz um estudo grande desse, que é convencer o gestor de que alguma UTI tem que ter uma farmácia satélite, por exemplo, né? E isso, um dos argumentos, isso é um argumento bom para o próprio gestor, né? Falar assim, olha, não tem como eu ter uma farmácia central no hospital que funciona lá comercial com uma UTI rodando, né? E a UTI à noite se virar com a sobra só do que tem gaveta e tal. Então, isso é uma coisa que gerou uma melhoria de qualidade bastante importante aqui no meio do caminho. Era tudo bem numeradinho, né? Uso exclusivo em ensaio clínico, etc, etc. Onde foi feito, o nome do biase, o endereço do IP, quem fez e tal. Então, é igualzinho, né? Não tinha muito como saber. O desfecho primário era a mortalidade, a sobrevida, né, em 90 dias, né, isso foi central, quem fazia isso era o pessoal do HCOR, né, então o HCOR ficou mais insuportável que o telemarketing da Vivo,
e a gente ficou ligando para os pacientes até o D90, e foi tudo ali, né? Foi, se não conseguia fazer contato por telefone, a gente tentava voltar para o hospital e ver se tinha algum sinal de vida, né? O doente voltou no hospital e coletou um exame, o doente voltou no hospital e ficou internado, a gente mandava telegrama, em alguns casos a gente chegou a mandar um motoboy para a casa do doente para saber se ele estava vivo ou não. E em alguns casos, alguns poucos casos, uns 60 pacientes que a gente não conseguia saber absolutamente nada, a gente pediu autorização do Ministério da Saúde para abrir o banco de óbitos para a gente. Isso foi dado para a gente saber se o CPF é ativo ou inativo mesmo, né? Basicamente era essa a ideia. Então, 50 doentes a gente recuperou o desfecho desse jeito. Deu bastante trabalho. O modelo era um modelo ajustado, né? Um modelo de superioridade, né? Com receptor randômico do centro, para SOFA, idade, tipo de admissão. E a gente tinha, talvez aqui uma das críticas ao BES, que a gente tinha talvez desfecho secundário demais, né? Um que importava era se o doente dialisava ou não até 90 dias, mas aí a gente começou a ver vários desfechos, né? Então, lesão renal no dia 3 e 7, os componentes do SOFA no dia 3 e 7, dias vivos livres de ventilação mecânica, etc, etc, né? Eu falo isso abertamente, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu não me arrependo nada, né? De ter, junto com a BRIC, feito esse estudo com tanto doente assim. Acho que era importante para você ter uma resposta de saúde pública, mas eu acho que a gente não precisava de tanto desfecho secundário mesmo. Eu acho que isso talvez tenha gerado mais ruído do que certezas, né? A gente analisou alguns subgrupos, né? Os doentes com e sem sepse, né? Por causa da sugestão já de que solução balanceada seria melhor para sepse, os doentes com cadigo, com lesão renal ou não, doentes cirúrgicos ou não cirúrgicos, sepse, não sepse, TCE, não TCE, etc. O estudo foi feito para ter um poder razoável, né, para ter uma redução de mortalidade absoluta de 3,5%. Eu sempre falo para os residentes como é difícil fazer estudo com desfecho binário, né? Então, para você ter um poder para ver uma redução de 3,5%, né, 35 para 31,5% em 90 dias, você precisa de 11 mil doentes para tangenciar 90% de poder, né? Então, é difícil mesmo, né? Por isso que as pessoas fogem de desfecho binário. Bom, o estudo correu bem, acho que foi muito gostoso fazer o estudo, foi, acho que, um dos momentos mais legais da minha vida era mandar mensagem de parabéns para o centro pelas inclusões na segunda-feira à tarde, né? A gente tem reunião toda segunda à tarde do Basics, das 2 às 3, e a gente mandava mensagem de parabéns para quem tinha incluído mais, a gente faz exposição para ter dúvida, etc. Vocês imaginam o trabalho logístico que era, né? Você garantir que os centros não iam ter pane seca, né? De acabar fluido. Então, tinha todo um trabalho do PI, da equipe de pesquisa no centro, da farmácia, de ficar contando quantas bags tinham ainda, né? O sistema era inteligente, mas não muito, né? Porque não tinha como você saber quanto que era dispensado na beira do leito. Então, isso dependia de um input manual. Então, o estudo correu super bem. A gente teve alguns pacientes, só que mais ou menos uns 400, 500 doentes, 450 doentes, que retiraram o consentimento depois da randomização. Esses doentes foram excluídos da análise. O BASIC que permitia ter uma posteriori, né, como faz parte da 466. E a gente perdeu follow-up de 25 doentes só, né? Quer dizer, em uma amostra de 10.500 doentes que acabaram sendo incluídos na análise primária, né? Então, isso é uma coisa que deixou a gente muito feliz, né? É incomum você ter uma perda de, sei lá, baixíssima aí, né? Fazer a conta de quanto que é 25 dividido por 10.500, né? É quase nada, né? Então, isso mostra só que dá para fazer no Brasil, né? Só que é difícil. Isso aqui num país que tivesse um banco central de óbito, né? Isso aí inclui toda a Escandinávia, por exemplo, não tem nem que fazer ligação telefônica, porque uma vez que uma pessoa na Escandinávia, qualquer, Dinamarca, Noruega, Finlândia, etc., falece, o cadastro dessa pessoa é dado baixa no governo em até 48 horas. E esse banco, quando você faz uma pesquisa pública, esse banco fica de acesso ao pesquisador. Então, por isso que para eles é tão fácil fazer segmento de 90 dias, de 1 ano, 5 anos. Porque uma vez que o doente autoriza a participar do estudo, você continua fazendo follow-up desse doente para todo sempre, se você quiser, né? Isso, na Dinamarca, por exemplo, funciona muito bem, né? Como se o país inteiro fosse uma corte, né? E para a gente não, isso depende de ligação telefônica, telegrama. Eu garanto para vocês que uma parte da verba que foi utilizada no Basics, uma parte significativa foi utilizada para pagar RH para fazer o segmento, né? E esse é um dinheiro, se a gente tivesse um prontuário eletrônico, um acesso rápido,
Na ocasião do Basics, só para vocês terem ideia, o banco de óbitos do governo ele era atualizado com um delay, acho que de 18 meses. Então, não tinha como você, de fato, saber em tempo real. Então, o banco era bom, ele era fidedigno, mas como tem um monte de cartório espalhado, imagino que seja difícil de ter informação, eles tinham 18 meses de atraso até aquele momento. Talvez tenha mudado agora. Mas só se tem ideia de como é difícil, né? Mas isso é um caminho a explorar para outros futuros. Metade dos doentes eram cirúrgicos, isso ficou mais ou menos claro. Os doentes eles tinham uma gravidade moderada baixa, puxado por esse grande número de pacientes cirúrgicos. A maior parte recebeu algum grau de fluido antes de ser randomizado, né? Metade, 60%, 68% recebeu algum fluido antes. A maioria recebeu uma alíquota pequena de fluido antes de ser randomizado, uma mediana aí de 1 litro, mas recebeu algum fluido. E quando a gente olha, uma coisa muito legal que isso deu alívio, né, para a gente, que a gente gerou um gradiente de cloro que foi exatamente igual ao Smart, né? Então, a preocupação nossa quando a gente abriu o Basics, né, a gente começou a ver os dados, se a gente não gerasse gradiente de cloro e isso fosse neutro, eles iam dizer que foi slop, né, que a gente fez mal o estudo, que ninguém aderiu. Não, a gente gerou um gradiente de 3 mEq de cloro no segundo dia, né, que é até maior que o Smart, né? Então, a gente conseguiu mostrar adesão por isso, e mais ou menos 80% do fluido do primeiro dia era fluido do estudo, que é bastante bom. É claro que, conforme os dias passam, os doentes vão recebendo menos fluido. O estudo foi absolutamente neutro para a mortalidade em 90 dias, né? Então, ficou com um Harvard de 0,97, com intervalo de confiança estreito aí ao redor da nulidade, com P0,47 aí no meio do caminho, né? As duas curvas são absolutamente sobrepostas aqui ao longo do tempo. O que chamava atenção nos subgrupos do Basics era que o resto dos subgrupos foi alguma oscilação que alguém poderia considerar como normal, né? Não tem nada que chame muita atenção, mas o que chama atenção foi TCE, né? A gente não tem muita informação sobre os TCEs, basicamente a gente tinha uma pergunta na CRF que era se tem TCE ou não, né? A gente não tem, a Viviane Veiga está revendo retrospectivamente isso, alguns dados de valor de pique e tal, mas o fato é que foi ruim para a TCE, né? Quer dizer, os dados são ruins e é um sinal que já vinha do Smart, né? E tanto era ruim que o sinal do Smart, que, por exemplo, o Plus já não incluiu o doente neurocrítico, né? Especialmente o TCE, na análise, né? E acho que agora fica claro que eles tinham razão. Mas vamos mostrar como isso aqui é importante, né? Uma das repercussões que eu escutei no Twitter, né, maior foi em relação a isso, e a gente recebeu um monte de e-mail de neuro-TI, né? Perguntando se o que eu deveria fazer agora, né? Até o Paul Young fala isso no Twitter mesmo, assim, olha, se você usa a solução, especificamente Plasma-Lite, em neurocrítico, em TCE, a melhor evidência nesse momento é essa, e acho muito difícil que alguém refaça ou ninguém vai fazer um estudo para provar que Plasma-Lite não faz mal para a TCE, quando, na verdade, você tem uma evidência de que para a população em geral o benefício não existe, ou se existe, ele é muito pequeno, né? Então, vai ficar nisso mesmo. É difícil que alguém se aventure mais nesse caminho. Diálise, qualquer definição de lesão renal que você puder imaginar, o suplemento do Basics é imenso. A gente testou umas 10 definições de lesão renal aguda, tudo igual, tá? Diurese e creatinina ao longo dos dias, é tudo igual, né? Vocês veem as curvinhas de densidade, é absolutamente igual, creatinina ao longo do dia igual. E os outros desfechos, eles são também bastante parecidos aí, né? Não tem algumas coisas que favorecem a solução salina, né? Então, um pouco menos de lesão de necessidade de vasopressor com solução salina, que é curioso, e um sofro neurológico pior com solução balanceada, talvez puxado aqui pelo braço do TCE. Mas, assim, de novo, um monte de comparações aqui, difícil da gente ir muito além. Em relação à velocidade de infusão, eu vou passar porque isso é muito semelhante, o resto, a população basicamente a mesma, né, olhada por outro ângulo. A única coisa que chama atenção só é que a gente tem, isso é a prática, né? Quando o doente chega, ele toma bolo de fluido, depois do bolo de fluido ele para, né? Depois do terceiro dia aqui, basicamente você não tem mais bolos de fluido, né? Ou tem muito pouco bolos de fluido. Mas a adesão referida pelos centros, né? A gente fez monitoria in situ antes da pandemia, né, dos centros que a gente podia fazer, né, principalmente dos principais arroladores ali no protocolo, e a aderência era muito boa da velocidade, né, então os centros, de fato, eles aderiram bem e, obviamente, a intervenção foi neutra, né, a intervenção não gerou benefício de mortalidade em nenhum subgrupo
E, curiosamente, os desfechos fisiológicos aqui, todos de novo, tirando a coagulação, favorecem a solução, a infusão lenta, né? Então, você tem um pouquinho menos de uso de vasopressor no terceiro dia com solução lenta, um pouquinho menos de necessidade de ventilação mecânica com relação PF abaixo de 200, com infusão lenta, né? Isso talvez vá, pelo menos há um racional para isso, né? Então, tudo bem, é uma análise secundária, etc., tem um monte de testes, estatística aqui, mas faz parte do racional, pelo menos. Então, de maneira geral, o que o Basics mostra de legal para a gente? Acho que mostra mais legal para a gente é que dá para que há maturidade no país para fazer um mega trial com qualidade, que gera um resultado que é útil e aplicável ao Sistema Único de Saúde. Essa talvez seja a maior mensagem do Basics, né? Quer dizer, mostrar que dá para fazer coisa séria aqui e mudar a guideline com base no que a gente faz. De novo, acho que os resultados eles não sugerem que a gente tenha melhor desfecho com solução com plasma light, especificamente. O ring lactato fica aberto, se algum aventureiro quiser randomizar ring lactato versus salina, seria legal, mas fazer outro de 10 mil doenças é bem cansativo. Acho que para TCE, acho que cai fora, né? Acho que solução balanceada em TCE, nesse momento, a gente não tem evidência para usar, e a melhor evidência que a gente tem é que é melhor não usar. E a gente tem uma série de desfechos aí secundários, etc., de significância incerta, tanto para velocidade quanto o tipo de fluido, né? Eu sempre gosto de falar que quando a gente faz o estudo e a gente desenha, depois quando acaba, você sempre pensa o que se poderia ser diferente, né? Então, algumas coisas eu lamento que a gente não tenha pensado, né, como grupo. Talvez a gente devesse ter utilizado algum outro desfecho, né, para velocidade de infusão, especificamente, né? A gente não imaginava que fosse mudar de fato a mortalidade, mas a gente tinha essa ideia de que ia mudar talvez a necessidade de vasopressor em relação ao PF. Então, me arrependo de não ter coletado dados sobre isso, né? Talvez fosse uma coisa mais robusta para uma análise secundária. A gente não levou em consideração algumas coisas, por exemplo, do SOFA, né, da lesão renal aguda, né, que é o que eu sempre falo para os residentes, né, que só tem lesão renal aguda quem está vivo naquele momento. Né? Isso a gente... bom, era 2016, a gente falava pouco disso ainda, talvez. Mas no SAP isso já estava contemplado com uma análise de acessibilidade, isso não mudou o resultado, mas é uma coisa que talvez eu devesse ter pensado de maneira diferente, né? O grupo devesse ter pensado de maneira diferente. E me arrependo de não ter coletado o tipo de cirurgia, né? A gente deve ter pelo menos umas 900 cardíacas no banco, que a gente não tem dado se é cardíaca ou não. Agora, olhar para trás fica muito difícil, né? Consigo que faz 5 anos. Me arrependo de não ter coletado também pique dos doentes com TCE no meio do caminho, né? E a gente deveria ter feito mais subestudo na época, né? A gente tem um estudo muito legal, que é a tese da Daniele, né? Que eu já estou em débito com a Flávia sobre isso, que era os efeitos hemodinâmicos, né? Da velocidade de infusão, mas cabia, né? Quer dizer, quando você olha, né? Você olha e fala assim, nossa, um negócio desse tamanho, né? Talvez a gente devesse ter plugado mais tese ou mais análise secundária ali no meio do caminho, né? Que gerasse um pouco mais de informação. De maneira geral, os últimos comentários que eu queria falar, né, em relação a isso, vocês vão ver muitos comentários, sempre vai ter, e o colo, tá, era igual, tá? Assim, se o colo do doente era alto ou baixo, randomizado, era igual. Se o colo do dia 1 era alto e continuava no braço salina, era igual, tá? Assim, não tinha, realmente não acontecia nenhum efeito de mediação, claro, a gente vai explorar isso melhor, mas é uma pergunta que sempre fazem, né? Então, cada vez que vocês verem alguém tweetando ou algum comentário falando sobre a questão do cloro, etc., lembrem do que eu falei no começo da apresentação, que a evidência de que a hipercloremia ela é por si só danosa, ela é fraca. E outra coisa que eu sempre falo é que o quanto que a solução que você usa é responsável por variar o cloro sérico não é tanto quanto você acha, né? Lembrar que o mecanismo principal da hipercloremia acaba sendo a retenção de cloro pelo rim, por conta da lesão renal aguda, e um pouco de você tem uma queda de albumina, né, doença crítica, né, é evidente que a albumina tem uma carga negativa, essa carga negativa no plasma ela tem que ser suprida por alguma outra carga negativa, senão a pessoa vira uma pilha, né, ela produz energia. E o ânion mais abundante é o cloro, então o cloro acaba indo
migrando talvez da célula, de dentro da célula para fora, né? Então, na verdade, se você pegar todos os modelos de diluição, né, o que você vê com a doença crítica é isso, que quando você dá a solução, se tem a doença crítica, a albumina cai e o cloro sobe. Isso acontece, foi a tese de doutorado do Danilo Noritomo, inclusive, lá com o Marcelo, lá em 2012, 2013, eu acho, talvez até antes, que viu isso, né? Então, isso acontece na maior parte dos doentes. Então, a hiperclorimia, normalmente, ela acompanha a variação de albumina e a lesão renal, né? Isso é uma coisa que a gente deve explorar em análise secundária do BASICS também, mas só para vocês terem uma visão crítica, né? Sessões de residentes têm uma visão crítica em relação a essas associações que as pessoas fazem, né? De que o cloro é horrível, mata o doente e tal. Então, talvez não seja... Várias vezes na história da medicina intensiva, a gente já achou que alguma coisa matava o doente e, na verdade, não, né? Tipo, CO2 em árvores, né? Ou várias outras coisas, né? Então, e a gente via que, na verdade, quando a gente ficava normalizando as coisas, a gente fazia mais mal do que bem, né? Então, acho que, de maneira geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer muito a Flávia e estou à disposição para a gente debater. Obrigada, Fernando, pela excelente exposição. Queria saber se nós temos perguntas aqui, ainda não temos nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho certeza que nós temos vários questionamentos e dúvidas aí com relação ao BASICS, né? Parabéns aí pela condução do estudo, né, Zamp? Nossa, A gente se lembra bem de você nas reuniões, enquanto claro, eu era do comitê diretivo, eu sei, mas enquanto centro, a sua presença sempre foi muito marcante para todo mundo. Né? Foi um trabalho de formiga de 5 anos ali, né? Sim. Foi muito legal. Pessoal, e assim, como você começou no começo, assim, a participação do Flávio, da escola, foi essencial, né? O Flávio, vocês são... Deve ter mais de 1.200 doentes, 1.500 doentes de vocês, assim, não, é muita coisa, né? Se eu for imaginar, é muita coisa. Pessoal, temos perguntas? Senão eu já tenho uma pergunta para o Zampieri enquanto a gente se aquece aí. Zampieri, deixa... Flávio, claro, é que você não pode falar, Flavinho. Oi, Fernando. Boa tarde, tudo bem? Bom, não querendo ser redundante, mas assim, a gente tem que te dar os parabéns pelo estudo. Eu acho que a sua participação aí foi fundamental, né? Tanto nessa questão de concepção do estudo, mas também nessa condução diária aí. O estímulo foi muito importante, a forma como foi conduzida, a liberdade que você deu aos centros para poderem dar opinião. Então, acho que isso foi muito importante e foi um aprendizado grande para todos nós e uma satisfação muito grande ter participado, né? Bom, queria fazer uma perguntinha. Depois a gente pode até discutir outras questões do estudo, mas você acha que assim os achados dessa questão da velocidade de infusão eles são um passo assim para questionar a própria intervenção, né? Do tipo, eu preciso realmente fazer expansão volêmica em doente crítico? Eu acho que essa pergunta é sensacional, assim, Fábio, porque acho assim, uma coisa é o doente que não chega no PS, né? O doente chegou, quadro certo, no pronto-socorro e tal. Acho que é uma coisa mais tempo dependente ali. Agora, quando a gente pega o doente que chega para a UTI já está meio calejado do hospital, né? Como passou ali, sei lá, 12 horas, 24 horas, talvez não precise mesmo, né? Talvez a gente possa ser mais parcimonioso mesmo. Quando a gente desenhou o BASICS, a gente até pensou na época em fazer um braço que fosse mais, digamos, seco. Isso aqui não toma bolos de fluido, né? Mas não, em 2016 não ia passar em nenhum comitê de ética, né? Quer dizer, você imagina, naquela época ainda não tinha... Hoje, agora você tem, sei lá, vários pilotos que aconteceram, mas naquela época, sem um piloto antes, não ia passar. Tanto que a preocupação foi tamanha com a segurança da intervenção que o braço de velocidade de infusão, ele teve um DMC separado para ele com 1.000 doentes só para segurança, que foi que a gente fez. Porque era um DMC de segurança, estava no protocolo mesmo, com receio de que tivesse mais hipotensão, lesão renal, etc, etc, etc. Mas eu acho que tinha que fazer, assim, né? Quer dizer, senão a gente ia ficar sempre naquela coisa de... eu acredito que ressuscitação volêmica faz diferença em alguns momentos, né? Acho que no centro cirúrgico, com certeza, deve fazer alguma diferença. No pronto-socorro, sim. Mas quando o doente chega na UTI, né, e você tem aquele reflexo de abrir 500, né? Claro que eu vou dizendo que isso é coisa da escola, mas é generalizado, né? Quer dizer,
urinou pouco dá 500, a carga pressão dá 500, o lactato subiu dá 500 e tal. Talvez não precise, de fato, né? E vai ser muito difícil que a gente tenha alguma evidência melhor nesse sentido. Acho que a única coisa que dá para dizer agora é que se você quer dar 500, não tem por que você sair apertando o frasco de soro, né? Deixa correr ali 1 hora e pouco. Na verdade, ninguém se importava com a velocidade de infusão, né? Porque você falava para correr 500, se o doente estivesse com gel com 22 na mão ali, ia correr em 6 horas, ninguém ia ficar nem sabendo. Em alguns centros isso acontece. E se o doente estivesse lá com o introdutor, ia correr em 5 minutos, entendeu? Era raríssimo. E quando a gente fez monitoria no Basics, a gente fez alguns inquéritos antes, a imensa maioria dos centros, o médico, no final das contas, nem tinha ideia de em quanto tempo tinha corrido o fluido. Né? Quer dizer, o médico, a prescrição era sempre correr 500. Mas a maioria dos hospitais que a gente auditou, ninguém falava corra 500 em 10 minutos, em meia hora, em 20, em 30. A prescrição era corra 500 aberto, né? E isso aberto pode ser qualquer coisa. Então, acho que é legal de estudar. Tem o Classic para sair agora, para ver alguma coisa assim, o Andrômeda 2 do Blank, talvez veja alguma coisa nesse sentido. Mas talvez seja a hora da gente pensar em alguma coisa fisiológica mesmo, né? Tem que começar aquela coisinha de novo, né? Fisiológico, fazer um piloto aí, um fazedor de segurança, e aí seguir. Mas eu acho que o caminho é isso aí mesmo. Só uma pergunta, né, Fernando, para a gente se ater ao que a gente estudou, Claro. né? Porque você falou assim, não tem razão para correr em 30 minutos, mas só vamos lembrar que a conclusão do paper é que não tem razão para correr em 1 hora e 30. Que não tem Vamos razão. só corrigir esse raciocínio. Nós nem provamos né? com 11 mil doentes que não existe nenhuma razão para fazer o fluido em 90 minutos e que nós podemos continuar fazendo ele em 30 minutos. Nenhum problema. É que nem Nice Sugar, né? Vocês lembram quando saiu Nice Sugar, né? Em relação ao controle glicêmico, né? Que foi 90, 110, foi igual 180, 250. E aí, o que você recomenda? Né? Aí, tudo bem, 180, 250 parece mais seguro, né? Talvez, né? Então, aí, vira o padrão. Mas não foi isso que foi testado, de fato, né? Como você falou. E foi testado o controle intensivo. Então, acho que correr 500 em meia hora, e mesmo correr aberto, a gente não estudou isso, né? Não tem como dizer que é errado correr, apertar o soro ali. Só acho que dá para dizer assim, talvez, se você quer correr alguma coisa, talvez a velocidade não importe muito. E a gente tem algum desfecho fisiológico aí que a gente pode discutir eternamente se é importante ou não. Mas é isso aí. Acho que o Ramos quer falar. É isso, o Fernando quer fazer uma pergunta. Parabéns aí, Fernando, pela apresentação. Quando a gente olha o estudo assim, e se mostra essa diferença, assim, aliás, que não tem diferença entre estudos, porque a gente vive uma fase de tentar normalizar tudo em UTI, né? Então, eu penso em fazer, quando eu vou fazer uma expansão volêmica, eu tenho que pensar no cloro do doente, no sódio do doente, porque vem exatamente desse racional que a gente comprou a ideia de ter isso aí. Agora, você comentou na sua apresentação que talvez... O que você acha que seria diferente com Ringer lactato, por exemplo? Porque você teve aquele estudo do Critical Care Medicine que mostrou. O que você acha que ia ter tanta diferença entre uma solução para outra, assim, para não fazer? Essa é uma pergunta muito boa. Sabe que uma das coisas que me deixa desconfortável com o plasma light é o acetato, né? Então, se alguém pegar os artigos de diálise de uns 30 anos atrás, que só dialisava doente com acetato, dialisar com acetato causava hipotensão, né? E aí o pessoal mudou para aqueles banhos prontos com lactato, tipo lactazol, uma vez alguém tem apego ao lactazol aqui, porque o acetato fazia mal. E aí, no final das contas, talvez o Ringer, nesse aspecto, o lactato seja um ânion mais interessante, quer dizer, ninguém tem acetato circulando, né? O Anders Perner é muito claro nesse aspecto, ele fala, ninguém tem acetato circulando, e o lactato, ele circula, e talvez ele seja útil até em momento de fazer a roda de resposta. A gente tem alguma coisa sugerindo que solução hipertônica com lactato de sódio tem um efeito hemodinâmico interessante, talvez seja o lactato, talvez não seja. Então, o que eu fico pensando só é isso, né? Quer dizer, o quanto do que a gente viu, será que, na verdade, se a gente fizesse um Ringer lactato, não seria diferente, né? O pessoal da Escandinávia deve começar a randomizar para Ringer acetato versus Ringer lactato, né? Eles estão desenhando alguma coisa que vai ser o molde deles, né? Deve ser 1.500 doentes, randomiza os 2 braços e vai. O padrão deles é Ringer acetato, inclusive, né? E essa preocupação fica, né? Se o cato importa e tal. Pode ser que nada importe, no final das contas. Pode ser tudo absolutamente igual. De novo, né?
uma coisa seria a gente ter feito o Basic juntos em 2000, né? 2005, né? Que a gente, nossa, 2000, quando era reunião de clínica, a gente entupia os doentes de fluido, né? Eu sempre lembro daquelas coisas que você dava tanto fluido que o doente ele ficava irreconhecível no segundo dia. Pelo menos, assim, a minha... eu não sei como é que era na escola, obviamente, mas no HC, logo depois saiu o Rivers e tal, e aí lá 2006, no R1, você não reconhecia. O doente chegava na UTI, era punção guia, aí suã central, e aí ficava dando fluido pro doente. E você ouvia pessoas que hoje em dia não falam mais nada, né? Eu lembro de escutar o Marcelo Parques, alguns conhecem o Parques aqui, falando, não se importa com o pulmão que a gente segura com o PIP, que é uma coisa que você imaginar hoje em dia parece herético, né? Mas era a rotina nossa. E talvez naquela época tivesse alguma diferença. Agora, quando a gente está dando 2, 3 litros e tal, será que vai fazer alguma diferença para o doente, né? De fato, não será que agora tanto faz? Acho que a única coisa que faz mal, que a gente sabe que faz mal, são os amigos ali, né? Amido, aparentemente, você dá 500 ml é uma desgraça. Agora, e parece mesmo que é exposição ao amido, né? Agora, eu sempre fico pensando se é o acetato, se pode ser lactato, se pode ser alguma outra coisa. Vamos ver, assim, eu acho que não está fechado as portas para ser o ânion responsável por alguma coisa ali. Eu sempre chamo a atenção uma coisa interessante, né? Quando você vai tentar olhar quando alguém fez o Plasma Light, né? O Plasma Light é feito, nunca ninguém validou o Plasma Light no estudo grande, né? Então, de repente, alguém vai lá, sintetizou o Plasma Light, ou fez uma solução, deu para algumas pessoas, viu que era seguro e virou comercial, né? Quer dizer, ninguém fez um estudo de 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, que seja com Plasma Light antes de comercializar, né? Você vê como, às vezes, fazer um remédio, um device, alguma coisa, às vezes a regulação parece, hoje em dia, que seria meio impensável, né? Você imaginar que uma solução chega ao mercado com uma falta de validação como um estudo grande parecido com isso, né? Mas era o habitual 20 anos atrás. Não sei, eu aposto no ânion, vamos ver se aparece alguma coisa. Valeu. Uma outra pergunta, Fernando, que eu ia fazer naquela hora é que você falou que nós tivemos a oportunidade com essa parceria do HCOR, com a BRIC, com o Brasil, com o esforço das UTIs brasileiras, de gerar dados que podem mudar diretrizes internacionais, né? Ou seja, hoje a evidência melhor que a gente tem veio do SMART, o SMART tem um desfecho composto e que sugere que sim, que soluções balanceadas, não necessariamente Plasma Light, mudam desfechos de pacientes críticos, e agora a gente tem um estudo de randomização individual dizendo o oposto, de que não faz diferença e que inclusive pode fazer mal em subgrupos de pacientes. A primeira pergunta é o porquê que os nossos resultados são diferentes dos resultados do SMART. Se a gente tivesse usado um desfecho composto como eles, nós teríamos encontrado o mesmo resultado? E a segunda é, será que se a resposta for não, ou seja, nós estamos usando a mesma solução? Também não, né? Eles são qualquer solução balanceada. Essa é a explicação? Ou será que não, se a explicação é o fato de que em países ricos e com cuidado de saúde melhor, é mais difícil, vou falar de novo, em países ricos e com cuidado de saúde melhor, é mais fácil você demonstrar que intervenções pontuais podem alterar a mortalidade, enquanto em países com cuidados menos precisos, como a sua sobrevida não depende da medicação, e sim de uma série de outros cuidados que não estão sendo devidos, é por isso que a gente não conseguiu reduzir mortalidade. Eu não sei se minha última pergunta ficou clara para todos, né? Ou seja, se você tem UTIs em que o cuidado não é otimizado, são essas coisas que implicam na mortalidade, não se você está usando ou não está usando a Plasma Light. São duas perguntas muito boas, Flávia. Assim, em relação à primeira pergunta, né? O desfecho, a gente tentou fazer um make 30 parecido ali e foi absolutamente igual, né? Lembrar que a gente tinha uma redução de mais ou menos 1% de mortalidade no Basics, que era mais ou menos esse mesmo 1% que a gente tinha no Smart, então os resultados eles estão alinhados, é muito mais uma questão de você ver o teste de hipótese, mas eu não acho que os resultados eles são antagônicos, no sentido de que eles são diferentes. Aqui um atingiu significância, outro não. No nosso banco, se a gente fizesse a mesma coisa, a gente ficava com um resultado absolutamente semelhante. Em relação ao segundo aspecto que você colocou, estou até tentando achar um paper que saiu no Blue Journal agora sobre isso, é com Covid, obviamente.
mas que era bastante interessante. Eu queria ver se sabe, consigo achar aqui. Deixa eu ver se eu entendi a sua primeira resposta enquanto você procura. Você está dizendo que como Smart são quantos mesmo, Fernando? São 15 mil. 15 mil. Que como Smart tem 15 mil doentes, eles conseguiram mostrar que 1% é significativo, e como a gente tem só 11 mil... Eles são iguais, né? Eles têm... A mortalidade para eles, o P foi 0,06 também, 0,07, né? Então, eles também não conseguiram demonstrar isso. Eles tiveram um desfecho primário positivo para uma análise. Se você abrir o suplemento do Smart... o suplemento do Smart, ele tem... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só para vocês darem uma olhada rápida. Só abrir o suplemento do Smart para vocês verem mais ou menos o tamanho das análises que eles fizeram aqui. Só um minutinho. Só para compartilhar minha tela aqui. Um instante com vocês. O barulho de fundo é minha filha, como vocês podem imaginar. Deixa eu só mostrar para vocês assim, o Smart, eles têm um suplemento gigantesco aqui, e tem uma série de análises secundárias que eles fazem com outras considerações, né? Por exemplo, o Smart era em cluster, né? E tinha crossover em alguns períodos, né? Então, eles fizeram análises, por exemplo, excluindo os pacientes com crossover. Então, por exemplo, eles têm uma análise que é uma ITT modificada, né, que são todos os pacientes que tomaram pelo menos 15 ml de fluido, tá? Então, excluindo os doentes que não tomaram nenhum fluido, e aí eles já ficam até por meio que 30 com P de 0,09. Quando você tira o washout, né, então, quando você leva em consideração, você tira o washout, as UTIs elas vão rodando de um braço para outro, você também perde aí o valor mágico de P. Quando você exclui os pacientes que mudaram de UTI ou foram transferidos, você fica com um resultado absolutamente neutro aqui. Então, assim, o Smart ele ficou com uma fama de que ele é positivo porque ele tem a hipótese primária é 0,04, né? Mas em várias análises de sensibilidade isso não se repete, né? Você tem resultados diferentes. E uma coisa que até o Ramos comentou, que poderia ser importante, você comentou, Flávia, é que eles usaram plasma light A e eles utilizaram ring lactato também, né? Então, no final das contas, pode ser que o plasma light A, que seja, e o ring lactato, na plasma light A, se não me engano, ele é um pouco mais liposmolar até, talvez seja isso, né? Então, talvez seja o plasma light 148, que não faça efeito, e ter que ser uma solução um pouco mais hipompótica, enfim. Acho que não dá para saber, mas assim, só para tentar tirar um pouco a ideia de que os Smart é um estudo francamente positivo o tempo todo. O segundo comentário que você fez, isso aqui saiu, acho que... Eu não lembro quando que saiu. Mas saiu agora no Blue Journal. Isso que você colocou, Flávia, é a importância de do local aonde o estudo é feito. Então, esse estudo basicamente é uma análise de banco de dados, né? Com pacientes com Covid, e ele foi ver quais eram os principais determinantes, né, de mortalidade, né? Ou seja, quais são as variáveis que mais explicam por que o doente morre, né? Isso no Brasil americano. Então, quando você pega um modelo, mais ou menos 48%, 50% ali da mortalidade do paciente, digamos assim, é explicada pela fisiologia, pelas variáveis fisiológicas do doente quando ele chega. 20% é explicado pelas comorbidades, né? Mas uma coisa que chama muita atenção é que o resto, né, o estudo foi feito para ver basicamente o strain e qualidade do hospital e desfecho, então são variáveis importantes. Quando você olha uma outra variável importante é o nível social dos pacientes, né? Isso é um determinante super importante de mortalidade independente. E quando você olha o papel dos tratamentos, digamos assim, né, para ver a variação de mortalidade, a gente cai aí nos 3%. Né? Isso é uma verdade, né? Quer dizer, quando você muda a terapia, quando você muda um tratamento, terapia intensiva, especialmente quando você tem um modelo muito bom ou muito bem montado, você está agindo sobre uma fração atribuível que deve ser pequena, de fato, né? Então, e a maior parte do destino do doente, né, ele está traçado quando ele chega, né? Isso é verdade, quer dizer, que ou não, a demografia, a comorbidade, nível socioeconômico e o estado fisiológico dele, o grau de perturbação fisiológica na chegada, eles respondem sozinhos, sei lá, 80% eles explicam 80% da morte do doente, né? E, queira ou não, isso, talvez, tirando isso aqui, que você poderia dizer, admitir o doente mais cedo ou não, demografia e comorbidade, a UTI não pode ajudar nada, nível socioeconômico, a UTI realmente não pode ajudar em nada, mas o resto a gente está agindo aqui, né? A gente está agindo numa faixa ali
de mais ou menos 20%, aí 19%, 20%, do que de fato a gente poderia melhorar, que é a qualidade hospitalar, estreio hospitalar e tratamento, né? Mas eu achei essa figura muito feliz, né? E se a gente fizer isso aqui com qualquer banco brasileiro, talvez mude um pouco essas porcentagens, porque o que você falou é verdade, Flávia. Quer dizer, talvez para eles, realmente, o tratamento em si mude pouca coisa, né? Talvez para nós esse gráfico seria diferente, né? Talvez para nós, qualidade hospitalar e nível socioeconômico tem um impacto muito maior, por exemplo, do que comorbidade, e aí tratamento pesa um pouco mais, e fisiologia, como todo mundo chega meio tarde, talvez, não importe tanto, pode ser, né? Mas acho que isso é uma coisa que seria até uma pesquisa, seria até um trabalho epidemiológico interessante, né? Replicar isso dentro de algum outro banco de dados. Isso que você falou é verdade, pode ser que para eles não faça diferença, né? Assim como, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, dá muito antibiótico, e eles são liberais com antibiótico, e não tem MR quase, né? Tem muito pouco MR, mesmo sendo permissivo, né? Então, o que será o que causa o quê, né? Às vezes a gente faz algumas afirmações, a gente fala assim, não, tem muito MDR porque a gente dá muito antibiótico e porque tal coisa, e talvez, não sei, seja outra coisa, né? Talvez o mecanismo seja outro. É só para a gente colocar, a gente ter ideia que isso que a Rafa colocou é absolutamente verdade, e que a gente age, né? E isso não é prerrogativa da medicina intensiva, tá? Assim, vocês pegarem determinantes principais de mortalidade em DPOC a longo prazo, asma não, a internação em asma, basicamente, né? Asma, o maior determinante de internação em um ano é nível socioeconômico, né? Quer dizer, é a única coisa que, quanto mais rico, menos o cara interna, isso é fácil, é óbvio, né? Então, realmente, assim, a medicina ela tem que viver sabendo que o tratamento em si é só uma parte, né? E o resto é manter o staff animado, feliz e atuando numa condição boa, e a saúde pública fazer seu papel reduzindo isso daqui e o doente chegando cedo, né? A gente tem uma parcela pequena, talvez. Excelente comentário, Fernando. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer para o Fernando. Não estou vendo ninguém de mão levantada aqui, pelo menos. Acho que a última pergunta que eu teria, Fernando, é o que nós temos aí, né? What's next? O que vem por aí agora, né? Nós teremos... Agora temos coisas, né? Agora a gente tem a meta-análise agregada, né? Então o CRUZ, né, que é o estudo irmã do Basics, ele foi concluído o recrutamento, né, em 31 de dezembro, eles acabaram com 5 mil doentes por falta de verba. Os resultados devem sair em breve, mas a gente vai fazer uma meta-análise junto, né, de dados agregados, e a ideia depois é juntar o banco de dados individual do Basics, Smart, Plus, tudo junto, e fazer uma meta-análise de dados individual dos pacientes e ver se alguma coisa aparece aí no meio do caminho, né? Então vai ter coisa saindo aí. E, de novo, fica aberto também. Seria legal fazer algum estudo fisiológico com relação à velocidade de infusão e tal. Acho que tem um caminho aí, teria coisa legal para fazer, até com os residentes mesmo, etc. Lembrar que isso é uma coisa, assim, diluições é uma coisa e fluido é uma coisa absolutamente multiprofissional, né? Quer dizer, envolve todo mundo que está aqui, né? Então seria legal se a gente pudesse estudar um pouco mais. É uma coisa que eu tenho vontade de estudar a balança de sódio, balança de cloro, ambiente crítico, né? Até cheguei a falar um pouquinho com a Mária disso anteriormente. A gente sabe muito pouco, né? Então isso é uma coisa que seria legal da gente estudar. Mas tem as meta-análises aí que devem sair em breve. Espero que elas sejam nunca definitivas, mas que elas sejam úteis. Espero que sejam definitivas, né? Porque se juntar tudo dá uns 30 mil doentes. 30 mil doentes. Né? E os subestudos do Basics, Fernando? A gente tem a tese da Daniela, que eu estou em débito, devo, não nego, com a análise. A gente tem uma análise secundária com o uso de fluido antes da randomização e o efeito da randomização. Vocês lembrarem, o Smart, eles explicaram no chat depois uma análise secundária mostrando que quando o doente tomava a solução balanceada no pronto-socorro e continuava no braço balanceado na UTI, ele morria menos, né? Menos com sepsia. Então, talvez isso aconteça no Basics também. E a gente está rodando essa análise. Deve ser a primeira análise secundária. Em breve, o pessoal do CD, né, Flávio, Flávio, devem receber o paper para dar uma olhada. E tem, talvez, o Diego Críticos, que está com a Viviane Veiga, né, que ela deve caminhar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa sair. E tinha uma análise que era do Ari, que era muito interessante a ideia, que o Ari conseguiu pegar todos os dados do Einstein de hemodinâmica diária desses pacientes, né? E tinha um SOFA diário, e tem um monte de vinil, né?
E aí o Ari estava pegando, isso foi antes dele ir para a Austrália, né? Então não sei que fim vai levar a isso, mas ele tinha extraído, o Einstein incluiu bastante doente, mais de 300 doentes incluídos lá, se não me engano, 250, eu acho, se somar a Einstein e o complexo Einstein, né? E seria uma coisa legal da gente fazer. Mas é um dos meus arrependimentos, sabe? A gente deveria ter feito mais coisa, eu acho, sabe? Mas é que foi tanta... Foi grande demais ali, e acho que agora fica a lição para o Stamina, para os próximos estudos, a gente tentar colocar mais tijolinho na casa e fazer um prédio melhor. Assim. Perfeito. Acho que ficamos por aqui, né? Acho que a última coisa é que todos saibam que o Fernando também vai apresentar o BASICS no Congresso Europeu, né, Fernando? No Hot Topics. Acho que isso é ímpar, né? Um reconhecimento aí para o esforço brasileiro. Acho que não houve ainda um precedente de um estudo ser apresentado em 2 grandes palcos da medicina intensiva mundial dessa forma, né? No CCR e no Hot Topics Europeu. Então, parabéns, Fernanda, aí pela oportunidade e pelo reconhecimento do trabalho, né? O reconhecimento do trabalho de todos nós, com certeza. Então, queria agradecer de novo, mais uma vez, a presença de todos até agora, né? E dizer que a aula vai estar gravada aí para os demais que não puderam estar, embora a gente teve mais de 50 pessoas conectadas aqui, contando que alguns estão juntos, realmente foi um grande sucesso, Fernando. Te agradecemos muito a presença aqui hoje, tá? E nos vemos sexta-feira. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.